Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e vendo novas todas as coisas. Vamos preparar com toda a alegria, com toda a pureza, a festa da Páscoa, com o Verbo eterno, como comenta São Gregório de Nazianzo. Hoje, neste sabadão da quinta semana do tempo da Quaresma, nós estamos meditando a sétima dor de Nossa Senhora, a memória de Nossa Senhora da Soledade neste sábado, que a Santíssima Virgem Maria recebeu o seu filho morto nos braços, que nós estávamos meditando ontem, e hoje a espada transpassa o coração da Santíssima Virgem Maria pela sétima vez. O seu filho é sepultado. E a Senhora das Dores, a Senhora da Soledade, deposita o seu filho morto no túmulo. Mas a Santíssima Virgem Maria, com o coração transpassado por 7 vezes com a espada de dor, a Santíssima Virgem Maria permanece na esperança que o seu filho vai ressuscitar. Permaneçamos com a Santíssima Virgem Maria, Senhora da Soledade, fortes na fé e que tudo seja renovado. Que Nossa Senhora da Soledade interceda por todos os seres humanos e que tudo seja renovado em toda a sociedade. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram-se o conselho e disseram: Que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função daquele ano, disse: Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público, no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: Que vos parece? Será que ele não vem para a festa?
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo realizando muitos sinais, o reino de Deus acontecendo, e os judeus não aceitavam e procuravam uma maneira de apedrejar o Senhor, de prender o Senhor, de matar o Senhor, como nós estávamos vendo de ontem, anteontem e outros dias. Jesus falando da unidade com o Pai, os judeus não aceitavam de forma alguma. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estamos no capítulo 11 do Evangelho segundo João. Muitos dos judeus tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fez, creram nele. Maria, a irmã de Lázaro, na qual nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e disse para a irmã de Lázaro: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê tem a vida eterna, vive eternamente. O Senhor ressuscitou Lázaro, e o Senhor está ressuscitando toda a gente, que todos tenham fé. Que quem tem fé, quem permanece em Cristo, ressuscita, tem a vida eterna. Que todos tenham a vida em Cristo Senhor. E lá viram o que Jesus estava fazendo e muitos judeus creram nele. Muitos se converteram e creram nele. Mas alguns foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito, como a ressurreição de Lázaro, ressuscitou Lázaro, e as coisas que estavam acontecendo. Mas lá um grupo partidário, aqueles partidos políticos lá naquela região, não aceitavam os milagres de nosso Senhor Jesus Cristo, como as comunidades judaicas. E hoje, na Boa Notícia, o grupo dos fariseus reuniram-se em conselho e disseram: Que faremos? Reuniram-se em conselho, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que reuniu-se em conselho, num conselho, já bem sabemos que tem uma política ali no meio daquele conselho. E por isso disseram: Que faremos? Que este homem realiza muitos sinais, os sinais acontecendo, os milagres acontecendo, e eles não o aceitavam. E aquele grupo partidário, aquele grupo de conselhos que se reuniram, disseram: se deixarmos assim, ele agindo assim, os romanos virão e destruirão o nosso lugar. Olha a inveja, o poder político, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Não queriam aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo realizando os sinais. Olha a política acontecendo neste meio, neste conselho, nessa comunidade. E por isso Caifás era um sumo sacerdote em função daquele ano. Caifás, um sumo sacerdote. Caifás era uma autoridade naquele ano. E Caifás não aceitava os milagres. Caifás, em seu partido, Caifás, lá ele profetizou. Ele disse: Vós não entendeis nada. Caifás disse para o conselho, para o partidário: Vós não entendeis nada. É melhor que um só morra por todos do que perecer a nação inteira? Caifás faz essa pergunta. E por que ele faz essa pergunta? Nessa pergunta de Caifás, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs,
Aqui tem uma política nesse meio, que Caifás era o sumo sacerdote naquele ano. Ele estava governando naquele ano. É melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Nesta pergunta de Caifás, já argumenta: um só morrer por todos do que perecer a nação inteira. Ele profetiza, Caifás profetiza a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, do que iria acontecer. Que Caifás não falou isso por si mesmo. Ele era o sumo sacerdote naquele ano. Ele profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E ele falando, um só morrer por todos do que perecer a nação inteira, encontramos a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus Salvador, que Caifás profetizou que Cristo Senhor iria morrer pela nação inteira. Então, Caifás profetizou a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, a partir desse dia, as autoridades judaicas também tomaram a decisão de matar Jesus, como nós estávamos vendo anteriormente nos outros dias, os judeus querendo prender Jesus, querendo matar Jesus, quando ele falava da unidade com o Pai. E hoje Caifás profetiza a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, um só morrer por todos. E por isso Jesus, depois que Caifás profetizou, e os judeus tomaram a decisão de matar Jesus, Jesus não podia andar mais no meio dos judeus, não podia mais andar em público. E o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez? Ele se retirou para um deserto. E aqui na literatura da Boa Notícia está escrito que ele se retirou para uma cidade chamada Efraim. Ele se retirou para uma cidade chamada Efraim. E lá o Senhor se retirou, se recolheu e permaneceu com os seus discípulos. E a Páscoa dos judeus estava próxima. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo não podia mais andar em público. E por isso a Páscoa dos judeus estava próxima e muita gente do campo tinha subido para Jerusalém para se purificar, para participar da festa da Páscoa. E muita gente procurava ver Jesus, porque sabiam os sinais que ele estava realizando. Mas não encontravam o nosso Senhor Jesus Cristo e ficaram perguntando: que vos parece? Queriam ver o nosso Senhor Jesus Cristo, mas o nosso Senhor Jesus Cristo teve que se recolher. E alguns perguntavam: será que ele não vem para a festa? Que a festa estava começando, mas o Senhor não podia participar da festa porque as autoridades judaicas queriam matar pelos sinais que ele estava realizando. E qual é o sinal de hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs? Que muitos judeus tinham ido para a casa de Maria e viram o que Jesus fizera, se converteram e creram nele. O nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, o irmão de Maria e de Marta. E muitos judeus vieram para a casa de Maria, tinham ido na casa de Maria e viram o sinal de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele povo orgulhoso não aceitavam o nosso Senhor Jesus Cristo realizando os sinais. É a falta de humildade. Como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E nós encontramos em nossa realidade a falta de humildade das pessoas
na sociedade, nas comunidades. Como essas pessoas que não aceitavam o nosso Senhor Jesus Cristo, como esses judeus que o queriam matar, porque eles eram orgulhosos, não tinham humildade. E encontramos essa falta de humildade em nossa sociedade. Que todas as pessoas se convertam e se preparem para a Páscoa de Cristo Senhor e tenham vida nova em Cristo Senhor. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a Senhora das Dores, a Senhora da Piedade, a Senhora da Soledade, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, Senhora das dores, Senhora da piedade, Senhora da soledade, ampare todos os seres humanos, para que todos os seres humanos estejam com a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e tenham vida nova em nosso Senhor Jesus Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A voz